quais são as 5 matérias que mais têm caído na prova da especialista. Você sabe? Se não, vem comigo, vamos passar o bizu para você. Brasil, 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 Brasil. Bom, pessoal, hoje eu, professor Celso, professor de língua portuguesa, vou conversar com você um pouquinho mais especificamente a respeito da prova da especialista, que nós temos conhecimento como EEA, Escola de Especialista de Aeronáutica. Então, fiquem atentos que nós vamos ajudar você a direcionar o seu trabalho para ficar mais eficaz. Bom, com relação à prova de especialista, nós temos uma possibilidade de ter cobrado praticamente todos os assuntos da gramática. Então, não tem como você escolher, não vou olhar isso, não vou estudar aquilo, tá bom? É tudão. Então, nós temos que facilitar essa vida para você e vamos fazer. Vem comigo! Vamos agora então para os 5 assuntos que mais são cobrados na prova de língua portuguesa da EAR. Quinto assunto mais cobrado na prova de especialista: conjunção. Então nós vamos agora para o quadro para a gente dar uma olhadinha como é que funciona esse conectivo chamado conjunção. Bom, pessoal, então vamos lá. Quinto assunto mais cobrado na prova de especialista: conjunção. Para a gente entender o que é uma conjunção, vamos lembrar que ela é conectivo. Conectivo serve para conectar. Então, uma oração vai estar ligada a outra através de uma peça específica chamada conjunção. Bom, este assunto está ligado ao estudo do período composto, porque eu dependo da classificação da oração para chegar no conectivo. Então, eu coloquei aqui no quadro um resumão básico só para a gente entender, tá bom? Vamos lá. Período composto, então, é o pré-requisito, tá certo? Você vai lembrar que o período composto ele se dá sob 2 circunstâncias. O período composto por subordinação e por coordenação. Subordinação, uma oração é pedaço da outra. Coordenação, uma oração apenas se liga à outra, ok? Então vamos lá. Quando nós pensamos nas orações subordinadas, nós vamos ter 2 tipos que vão exigir um conectivo chamado conjunção. Professor, mas o senhor escreveu aqui substantivos e adverbiais, mas e as adjetivas? Pois é, as adjetivas nós não vamos conversar aqui porque ela é introduzida por um pronome relativo. É um outro tipo de conectivo que não é uma conjunção. As orações subordinadas, que são introduzidas por conectivo chamado conjunção, são as orações substantivas. Então, aquela que tem uma função sintática específica, que pode ser a oração funcionando como sujeito, como objeto direto, objeto indireto. Muito em breve a gente vai falar com vocês a respeito disso, tá? Então, as orações substantivas, elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Então, toda oração que puder ser substituída pelo pronome isso, eu sei que você voltou, eu sei isso. Porque eu posso substituir que você voltou por isso, é uma oração substantiva. Então esse que é uma conjunção integrante. Marca isso. Oração substantiva, conjunção integrante, ok? Já as adverbiais, como são muitas, são 11 as adverbiais no total, então a gente vai ter que ir devagarzinho, pensando um pouco mais na questão semântica. Então ela é mais interpretação do que a sintaxe propriamente dita. Então a semântica vai te ajudar muito, Se é proporção, relação causa-consequência, o para quê da finalidade, que é clássico, o conforme da conformativa, e vai por aí afora. Então a gente vai fazer no top 1 um estudo mais específico das orações adverbiais, ok? E nós temos aqui o período composto por coordenação, que vai me interessar a oração sindética. O que é síndeto? Sindética vem de síndeto. Síndeto quer dizer conjunção. Então nós temos aqui, as 5, aqui eu facilitei para você, as 5 conjunções madrinhas que nós chamamos, para as orações coordenadas, as sindéticas, Orações sindéticas. Aditiva sempre vai ser o e, somando ideias. Adversativa é aquela do mas, porém, todavia, entretanto, Alternativa, ou estuda ou trabalha, ora brinca, ora estuda, Conclusiva, aquela da conclusão lá da redação, lembra? Pois, uma vez que, Então vai por aí afora. E explicativa, lembrando, que eu tenho aqui a vírgula antes do porquê, tá? Toda a estrutura explicativa da língua portuguesa vem entre vírgulas. Quarto assunto mais cobrado na prova de especialista: complemento verbal.
uma boa noção do que é objeto direto e objeto indireto. Vamos para o quadro? Bom, quarto assunto mais cobrado então, objeto direto, objeto indireto, que nós chamamos de complementos verbais, não é verdade? Então, nós temos aqui, primeiramente, a diferença, né, entre o objeto direto e o objeto indireto, certo? O objeto direto, ele vai fazer com que o verbo seja transitivo direto. Então, galera, não entra nessa de decorar verbos transitivos diretos, não. É o objeto direto que faz com que o verbo seja transitivo direto. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Nós vimos a prova. Quem vê alguma coisa. É o nosso jeito de olhar para o verbo ver no cotidiano, né? Aí eu pergunto, quem vê alguma coisa. Tem resposta? Tem. Vimos o quê? A prova. Porque eu tenho a prova como resposta, ou seja, completa o verbo, complementa o verbo sem preposição obrigatória, eu vou ter aqui um verbo transitivo direto. Quem vê alguma coisa ou vê alguém. Se tiver resposta, objeto direto, tá certo? Para o objeto indireto, um pouquinho mais complexo, né? Porque o raciocínio, na verdade, vai ser o mesmo, mas com um cuidado. Todo objeto indireto presente na estrutura, ele faz com que o verbo seja transitivo indireto. Lembro, não tem essa de lista de verbos transitivos indiretos. Tudo depende da resposta que eu tenho após o verbo. Olha o caso aqui. Nós dependemos do estudo. Comumente, como é que a gente trabalha a transitividade do verbo depender? Quem depende, depende de alguém ou de alguma coisa. Nesse caso, é bom lembrar que a preposição ela é obrigatória. Não existe objeto indireto sem preposição. De, para, né? O a, de, para, o a, de, para, o a. A gente vai ter nesse assunto as mais cobradas, tá bom? Então, ó, quem depende, depende de alguma coisa. Tem resposta? Tem. E essa resposta passou por uma preposição, porque do é de mais o. Portanto, objeto indireto. E porque eu tenho o objeto indireto, este verbo é transitivo indireto, tá bom? Fica aqui a dica. O objeto direto sem preposição obrigatória, objeto indireto com preposição obrigatória. Galera, terceiro assunto mais cobrado na prova do especialista. Verbo, aspecto morfológico do verbo. É grande, mas vamos lá? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o terceiro assunto mais cobrado na prova de especialista, é verbo, tá? E verbo dentro do seu aspecto morfológico, ou seja, conjugação mesmo. Então, galera, tem aquela coisa da repetição, né? Repetição, com perfeição, até exaustão, né? Leva à perfeição. Então, se você tem dúvida com o verbo, puxa, baixa um programa, pega lá um app e coloca lá para o verbo, para conjugar, para você ver como é que a coisa funciona. Isso para quem tem essa carência, né? Teve escolas e alguns professores aí para trás que acabaram largando essa realidade de lado. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, porque não tem, vou ser bem sincero para vocês, não tem como a gente resumir verbo em 30 segundos. Mas eu vou tentar aqui só para a gente ter uma noção básica. Primeiro, verbo é a classe de palavra que mais varia na língua portuguesa. Então é a variação clássica, né? É aquilo que mais lembra a língua latina em termos de variação, certo? Bom, primeira coisa, os verbos são divididos em 3 conjugações. Professor, o que é conjugação? De acordo com a terminação do verbo, eles são agrupados por aquilo que eles têm em comum. Daí nós temos os verbos de primeira conjugação, que são aqueles que terminam com AR, tipo cantar, falar, dançar, pensar, certo? Depois, um segundo grupo que é diferente de quem termina com AR, que é os verbos terminados em ER ou OR, que são a segunda conjugação, perder, varrer, correr. O verbo por e todos os seus derivados, verbo de segunda conjugação. E também temos o verbo de terceira conjugação, que é o verbo terminado em IR. Nesse caso, então, sorrir, partir, sumir, tá certo? Então essa primeira noção ajuda porque houve uma separação daquilo que era em comum. Geralmente a maioria dos verbos terminados em AR são conjugados parecidamente, ER e IR diferentes, mas entre si eles são muito parecidos. É um bom parâmetro, ok? Bom, uma boa noção de tempos verbais. A gente sabe que tempos verbais lembra a noção temporal, né? Presente, passado e futuro. Mas a gente sabe que os tempos verbais não trabalham assim.
eu posso dizer tranquilamente, em 1500 Cabral chega ao Brasil, né? Os princípios científicos são todos no presente, ainda que eu, né, não tenha, esteja acontecendo no momento da fala. Então a gente só tem que ampliar isso aí um pouquinho, tá certo? E outra coisa é lembrar que os tempos são derivados uns dos outros. Nós temos apenas 3 tempos primitivos, que é o infinitivo, o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo, tá certo? Você estando com a gente lá no Estudo de Verbo, a gente vai esmiuçar isso para você de forma muito categórica. Agora, é só que você entenda que é o tipo de variação de tempo. Variação de modo, pessoas. Indicativo, subjuntivo e imperativo, ou seja, o indicativo é o modo da precisão, pelo menos aquilo que depende do falante. Subjuntivo é o modo da suposição, né? Pode ser, por isso que ele vai usar as conjunções que eu vá, se eu fosse, quando eu for. Veja, tudo em cima do campo da hipótese. E o imperativo, né, que é o modo da ordem, do pedido, da solicitação, muito usado nas propagandas, diga-se de passagem, não é verdade? E eu gostaria de destacar aqui, como finalmente aqui, o tempo composto. O que é um tempo composto, né? É aquele que vai usar praticamente esses verbos aqui como chamados auxiliares, né? Ser, estar, ter e haver, ir, vir, dever e poder, são chamados auxiliares modais. Eles, inclusive, compõem as locuções verbais. Tá? Então é só resumindo para que você entenda por que essa matéria é tão cobrada. Ela tem possibilidades para isso. Segundo assunto mais cobrado na prova do especialista, concordância, seja ela verbal e nominal. Vamos ver a diferença? Concordância, tanto a nominal quanto a concordância verbal. Então eu juntei as duas aqui só para a gente fazer um resumão básico, só para você relembrar e depois direcionar o seu estudo. Lembrar, concordar, essa palavra é muito romântica, né? É com o coração. Mas quem diz que a vida é rosa desse jeito, né? Tem coisa que agrada o ouvido, mas está errado na gramática. E tem coisa que a gramática traz e é esquisito, não agrada os nossos ouvidos. Mas a gramática diz que está correto. Então, só para resumir rapidamente aqui, concordância nominal, o que você tem que saber de verdade? Uma boa relação entre substantivo e adjetivo. Lembramos, né, que adjetivo é a classe de palavra que vai junto do nome, né? A nossa aula está tranquila. Nossa caracterizando aula e tranquila caracterizando aula. Por isso que as duas palavras estão no feminino e no singular. Agora, as nossas aulas estão tranquilas. Passei aulas, substantivo para o plural, nossas e tranquilas concordaram com o substantivo. Tem que lembrar, então, também das classes de palavras que têm características adjetivas, né? A especialista costuma brincar um pouco com isso aí, tá? Pronome, artigo, numeral, o próprio verbo lá no particípio, né? São palavras, o próprio substantivo, às vezes tem características adjetivas que podem estar envolvidas no assunto concordância, tá bom? Já a concordância verbal, o que o aluno tem que ter segurança? Uma boa noção de sujeito, lá no estudo do sujeito, lembra? O sujeito simples, composto, aquele negócio todo, oração sem sujeito. Então, a concordância verbal diz para nós o seguinte, o verbo concorda com o sujeito, né? Então, para identificar o sujeito, inclusive, você vai, às vezes, lá no verbo, ou para achar o verbo, você vai tentar descobrir com quem que aquele verbo está concordando. Então, o assunto concordância, ele ajuda na sintaxe. Quero chamar a atenção de vocês para os verbos impessoais, tá? Concordância verbal, geralmente são eles que vêm, tá? O verbo haver, no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Cuidado! Verbos ser, estar, fazer e passar, quando estão indicando o tempo, né? Está quente, passava dias, né? Sem chover, né? Então, faz anos que eu não o vi, tá bom? Então, esses verbos, eles não vão concordar porque são impessoais. Fica aí a dica. Pessoal, assunto mais cobrado na prova de especialista nesses últimos anos, período composto, ou seja, resumão de tudo. Vamos dar uma olhadinha nisso? Por que será que é o mais cobrado? Na verdade, é um assunto que pode abranger vários assuntos em si. Então, o aluno, para chegar nesse nível, ele tem que ter percorrido aí um caminho. Então, acaba explorando numa única questão vários itens, tá certo? Então, vamos dar mais uma olhadinha então nessa matéria? Período composto, então, ele é dividido
conceitualizado, melhor dizendo, pelo fato de conter duas ou mais orações. Então você vai ter que localizar os verbos, tem mais de um verbo, então pode ser que você tenha período composto. Só toma cuidado porque locução verbal conta um verbo só, tá bom? Mas dois verbos lá, período composto. Bom, feito o período, encontrado o período composto, provavelmente as questões vão trabalhar com os subitens, né? Então a primeira coisa, é exigido do aluno uma boa noção de subordinação e coordenação. Vamos aproveitar os prefixos da palavra. Sub, quer dizer abaixo, dependendo de, né? Co, quer dizer o quê? Ao lado, junto, mesmo nível, tá certo? Então, oração subordinada é quando uma depende da outra para existir, né? E oração coordenada, elas estarão sintaticamente resolvidas. O que vai me interessar é o que virá entre elas, tá certo? Então, eu até coloquei aqui um desenhozinho para nos ajudar. É como se a oração subordinada fosse o pedaço de uma pizza, né? Então, a pizza aqui é a oração principal e o pedaço aqui é a oração subordinada. Toda oração subordinada é pedaço de alguma coisa, tá? E a oração coordenada? Eu tenho então duas orações, que o pessoal fala que são orações de sentido completo, nada disso. São orações que estarão sintaticamente resolvidas. O que vai me interessar nessas duas pizzas é o recheio, é aquilo que torna aquelas pizzas comum. Gosto de pizza de 4 queijos. Então vamos lá. Então temos aqui a diferença. Subordinada, pedaço. Coordenada, uma ao lado da outra. Vamos para a prática, chega de firula. Substantivas. Como é que eu identifico uma oração substantiva? Bizu. Você pode substituir a oração por um substantivo, tá certo? Alguns até dizem que eu posso substituir a oração pelo pronome isso, e é verdade. Quero que você estude. Quero o quê? Isso. Quero o seu estudo. Ah, bora lá. Então, as orações substantivas podem ser substituídas por um substantivo. As orações adjetivas, elas podem ser substituídas por um adjetivo. E ela sempre será introduzida por um pronome relativo, tá bom? Também um assunto muito explorado na prova da especialista. E as orações adverbiais. Então, elas vão poder substituir, eu vou ter a função de um adjunto adverbial. Então tem que tomar cuidado com as circunstâncias, né? Causa, consequência, finalidade, proporção, conformidade, né? E vai por aí afora. São 11 no total, mais 2 as adjetivas, mais 7 orações substantivas, tá certo? Já as orações coordenadas, as sindéticas, já falamos um pouquinho hoje, com conjunção, com o síndeto e a sindética sem o síndeto, tá? Então essa matéria é bom fixar, é bom estudar para que você tenha segurança e arrebente na prova. Bom pessoal, como vocês puderam ver, então aí os 5 assuntos mais cobrados. Não é que você não tenha que estudar os outros, mas aí é um direcionamento que tem sido aí recorrente. Então é uma pista para nos ajudar. Espero que você tenha curtido, tenha gostado, tenha aproveitado. Se gostou, curtiu, aproveitou, dá um like aí embaixo, inscreva no nosso canal e eu aguardo vocês. Afinal de contas, a aeronáutica te espera. Disciplina, amor e coragem é para você.